Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo de número 12. Nos diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Amém? Podem sentar? Nós vamos falar sobre a nossa postura diante da vida. Nós percebemos pela leitura que Pedro, ele está tratando com o caráter do crente, dos crentes daquela época e conosco nos dias de hoje. Quando nós lemos o que Pedro está falando aqui, vai contra o que muita gente pensa hoje em dia. Porque muitas pessoas pensam que porque nós, como cristãos, vamos morar no céu, porque somos filhos de Deus, então nós podemos viver de qualquer maneira aqui, andar de qualquer maneira aqui. E às vezes nós nos esquecemos de analisar o nosso comportamento, a nossa conduta. E você já parou para observar que sempre, quando o cristão ele está passando por alguma luta, por alguma adversidade que envolve pessoas, por exemplo, quando alguém se levanta contra a gente, você já parou para observar? Isso acontece muito, de uma forma muito corriqueira, nas fábricas, nas escolas, enfim. Nós sempre dizemos que o diabo está usando A ou B contra mim, que eu nunca faço nada. Nós sempre nos colocamos na posição de coitadinhos e que sempre é a pessoa que está errada. Mas Pedro, ele mostra aqui alguns tipos de comportamentos que, quando nós não damos atenção ao que a Bíblia está dizendo, com certeza nós vamos ter problemas, seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Por quê? Porque nós nos relacionamos com pessoas dentro e fora da igreja. Embora nós tenhamos os nossos olhos fitos no céu, nós não vivemos alienados na terra. Então, se eu professo a fé cristã, eu preciso dar um bom testemunho desta fé. Eu preciso andar de maneira adequada com aquilo que eu professo, lá onde eu trabalho, lá onde eu estudo, lá onde eu moro. Porque hoje em dia
o que mais nós vemos, o que mais nós observamos, são as pessoas dizerem que querem o céu, querem Cristo, são evangélicas. Aliás, esse termo evangélico hoje é moda. Dizer que é crente hoje é status. Mas quando nós vamos para a Bíblia, e como deve ser o procedimento daquele que professa Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, e quando então começa a ensinar o que a Bíblia diz, então põe o dedo na ferida de muita gente. Porque nós queremos carregar o nome, o título de evangélicos, de crentes, de gospels. Mas nós não queremos carregar na nossa vida evidências de que somos cristãos de fato. Cristãos autênticos. Porque hoje o que se ensina é que você vem para Cristo e acabou. E então o que acontece? O que acontece é que as pessoas, elas simplesmente mudam de religião. E a proposta do Evangelho não é mudarmos, não é para nós mudarmos de religião, mas para nós mudarmos de vida. Muitas vezes, muitos de nós que viemos do catolicismo, e aqueles chamados católicos não praticantes, aqueles que iam à missa uma vez a cada 6 meses, e entrava na fila para tomar hóstia. Quantos já fizeram isso? Mas quando a gente sai da missa, a gente volta para a vida de pecado. A gente continua pecando. A gente continua fazendo as mesmas coisas. E aí o que acontece? Vem para o cristianismo, abraça o cristianismo, a fé cristã, e pensa que podemos viver no mesmo estilo de vida. Então o que acontece? Eu cultuo uma vez por semana. Durante a semana eu vivo como eu quero, eu faço o que eu quero, eu falo o que eu quero, eu ando como eu quero. Mas eu chego no fim de semana, então eu vou cultuar. Chega no primeiro domingo do mês, então eu vou tomar a ceia. Por quê? Porque este era o meu costume na igreja católica. Lá ninguém, o padre nunca cobrou de mim uma conduta, uma boa conduta. Mas aqui o pastor quer cobrar que eu viva uma vida diferente. E isso não é assim. Eu não sou obrigado. Aí a pergunta é: aonde você quer passar a eternidade? Ou podemos perguntar também: quem controla a sua vida? Aonde queremos passar a eternidade? No céu. Então somos obrigados a cumprir o que a Bíblia nos ensina. Não é uma mudança de religião, é uma mudança de vida. Quantas vezes nós íamos às missas
E quando a gente é garoto, você faz cada coisa que, né? Quando você vai para a missa, mas a missa na quarta-feira na igreja era ponto de encontro de casal de namorado. A missa lá dentro e a gente do lado de fora, andando por trás da igreja. Já tinham os colegas com as namoradas e todo mundo ali, e era isso. Aí a gente veio para Cristo e vem muitas vezes com o mesmo pensamento, de que assim como eu vivia uma vida frouxa, uma vida descomprometida no catolicismo, então eu quero viver uma vida descomprometida no cristianismo, no evangelho. E Jesus ele já derruba esta ideia quando nós começamos a ler os evangelhos. Quando nós partimos de uma leitura, já desde o livro do Gênesis, nós vemos no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, a partir do Gênesis nós já vemos Deus nos apresentando uma vida de comprometimento com a sua palavra. Nós vemos que a desobediência a uma ordem expressa de Deus acarreta-nos uma consequência. Porque quando nós vemos a ordem expressa de Deus a Adão e a desobediência desta ordem, nós vemos a consequência. Eles foram expulsos do jardim do Éden, acarretou sobre a vida deles consequências por causa da desobediência. O grande pecado de Adão ali não foi o fato dele ter simplesmente comido o fruto que Deus disse que não era para comer, mas ele ter desobedecido uma ordem expressa de Deus. A ordem de Deus era: não toque, não coma, porque no dia que você comer você morre. Então o homem deu ouvido à sua mulher, que havia dado ouvido à serpente, e transgrediu um princípio divino. E qual era o princípio que gera vida no Gênesis? A obediência. Qual é o princípio que gera vida no Novo Testamento? A obediência. Então, quando nós passamos a analisar o Antigo e o Novo Testamento, nós vemos que o princípio divino é o mesmo, tanto no Antigo quanto no Novo. Qual era a razão de Deus tratar tantas vezes, levantar tantas e tantas nações para guerrear contra Israel? A desobediência. Israel não queria andar nos estatutos, nos mandamentos, nos princípios de Deus. Logo, acarretavam para a sua vida consequências, cativeiros, momentos de escassez, duras reprimendas da parte de Deus. E nós vemos Jesus no Novo Testamento tratando da mesma forma. Nós vemos Jesus no Novo Testamento falando as mesmas coisas. E aí vem os apóstolos, e em particular nesta carta o apóstolo Pedro, falando a mesma coisa. Porque se você ler a Bíblia, se você ler os evangelhos, os ensinos de Cristo, e você ler a carta de Pedro,
você vai perceber que o que Jesus ensinou a eles estavam transmitindo às pessoas, às igrejas. Você vê Paulo falando sobre este assunto, você vê Pedro falando sobre este assunto, você vê João falando sobre este assunto, você vai ver Tiago falando sobre isso, cada um com a sua particularidade, cada um ao seu estilo, porém, o ensino de Cristo se estende por todo o Novo Testamento e chega até nós. Chega até nós. O que é que Pedro está querendo que nós entendamos? É que a única maneira de nós gozarmos do melhor de Deus nesta terra é andando com Ele, é obedecendo a sua palavra. Se não, veja o que diz o salmista no Salmo de número 16. No Salmo de número 16. E o verso de número 11, o salmista nos diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Ou seja, o que o salmista está dizendo? Que a única maneira de nós vivermos o melhor, ou de forma abundante nesta terra, é andando segundo os ensinos de Deus, através de sua palavra. Irmão, a partir do momento que eu confesso Cristo como Salvador e Senhor da minha vida, e no batismo em águas, nós fazemos uma confissão de fé. Você crê na Bíblia Sagrada como a sua única regra de fé e prática? E nós dizemos sim. Então, eu preciso entender isso. A partir do momento que eu confesso Cristo como meu Senhor e Salvador, a Bíblia passa a ser a minha única regra de fé e prática. Ou seja, o que vai determinar como eu devo andar nesta terra, não é o que eu penso, não é o que eu acho, mas o que a Bíblia me ensina. Então, aleluia, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o que eu acho e compará-lo com as Escrituras. Eu preciso pegar a minha axiologia e comparar com a teologia de Deus, com os escritos divinos, com os princípios normativos da palavra de Deus para a minha vida. Então, se aquilo que eu penso ser correto para a minha vida se enquadra naquilo que Jesus diz ser a maneira correta de andar, então eu estou correto. Agora, quando eu penso ser tal comportamento o adequado para a minha vida, e eu o comparo com as Escrituras, e o meu achar, o meu pensar é confrontado pelo que a Bíblia diz, então eu tenho que mudar. Não é a Bíblia que tem que mudar para se enquadrar no que eu penso. Sou eu que tenho que mudar o meu pensamento e enquadrá-lo no que a Bíblia ensina. É assim que anda o cristão. E é isso que Pedro está ensinando.
É isso que Pedro está dizendo. Na última semana nós falamos que nós temos o costume de pensar da seguinte forma: você pisou no meu pé, eu piso no teu. O que você fez comigo, eu devolvo para você na mesma moeda. E aí eu disse o quê? Que nós pagarmos o mal com o mal é o quê? Justiça. Não é isso? Mas nós pagarmos o mal com o bem é graça. Eu pagar o bem com o mal é perversidade. É eu ser uma pessoa perversa. É eu ter ainda em minha vida um coração que não condiz com a natureza divina. Mas quando eu recebo o mal e eu retribuo com o bem, é graça. E foi isso que Deus fez conosco. Então o que eu disse? Que nós, quando lemos a Bíblia, nós percebemos que Deus quer que nós façamos com o irmão, ou que nós venhamos a agir com o nosso irmão, da mesma maneira que Deus agiu conosco. Nós não merecíamos, mas Ele nos amou. Nós merecíamos a condenação eterna, mas Ele não nos deu a condenação eterna, e isso é misericórdia. Nós não merecíamos a vida eterna, mas Ele nos deu a vida eterna por intermédio de Cristo, e isso é graça. Isso é graça. O mal que nós fizemos a Deus, Ele retribui-nos com o bem. Graça. E quando a natureza humana, ela é impactada pela natureza divina na conversão, e nós então passamos pelo novo nascimento, nós entendemos então que ao nascermos de novo, agora tudo aquilo que pertencia à velha natureza precisa ser deixado para trás, inclusive os nossos costumes, os nossos maus costumes. Então eu preciso compreender, quando Jesus diz no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 10, que Ele diz que nós viemos que Ele veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Quando Jesus está dizendo sobre vida e vida em abundância, logo a nossa mente limitada, ela associa vida em abundância com o quê? Viver muitos anos. Então eu vou viver muito. Nós então já transportamos o nosso pensamento para a eternidade. Vou viver para sempre. O diabo veio senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Aí a nossa mente que é limitada, já começamos então a pensar na eternidade, mas o texto não se limita à eternidade. A vida abundante que Jesus nos promete, ela não se limita à eternidade, mas uma vida abundante em todas as áreas e não somente em dias. Veja como a nossa mente, ela é limitada, e então nós vivemos nesta terra, nós nos conformamos com uma felicidade terrena. Nós achamos então que o melhor de Deus para nós é somente um bom emprego, é somente eu ter bastante dinheiro, não, irmão. Quando Jesus fala em vivermos uma vida em abundância,
abundância, que Ele tem abundância para dar em nossas vidas, Ele está falando em todas as áreas da nossa vida. Agora, isso é para quem? É para quem anda em seus caminhos, é para quem está perto dele, é para quem tem comunhão com Ele, porque quem não tem comunhão com Cristo, que vive uma vida cristã sem muito comprometimento, eu quero só vir no culto e acabou, eu não quero muito esse negócio de orar, eu não quero muito esse negócio de ler a Bíblia, então tem a mente limitada para o que é a abundância que Jesus está falando. Mas quando eu ando com Ele, quando eu estou perto dEle, quando eu busco a sua presença, então eu compreendo. Por quê? Porque através do seu Espírito Ele me revela o que é a verdadeira abundância de vida que Jesus nos promete. É você, mesmo em meio às tribulações desta vida, você tem alegria, você tem paz, você tem gozo na alma. Você não é aquela pessoa que nas aflições da vida quer abandonar o barco, quer deixar Jesus para lá. Não, mesmo quando você está sofrendo, ainda que injustamente, você adora, você glorifica, você exalta, você tem prazer em viver para Deus e em estar em sua presença. Por quê? Porque o fato de estarmos perto de Cristo nos dá abundância de alegria, nos dá abundância de vida. Vivemos uma vida abundante. Nós precisamos ter a mente um pouco mais aberta para o que a Bíblia diz. Nós precisamos orar um pouco mais, ler a Bíblia e buscar em Deus a revelação de sua palavra. Nós não podemos, irmãos, colocar Deus dentro de uma caixinha de lenço, de papel, como nós temos aqui. Achar que Deus está limitado a espaço. Deus não se limita a espaço, a tempo. Deus pode fazer o que você precisa, o que você deseja, mas não da sua maneira. Ele tem as maneiras, suas maneiras de agir, de trabalhar, de nos ensinar, de mostrar quando nós estamos caminhando de forma errada. Deus tem as suas maneiras, porque Ele quer que nós confiemos nele em todo o tempo, em toda e qualquer circunstância. Agora, você já parou para observar que a vida do crente, nós nos alegramos somente quando as coisas estão bem? Você já parou para observar que a nossa alegria em servi-lo, ela está muito mais relacionada àquilo que temos do que àquilo que somos em Cristo? Você já parou para observar que a nossa felicidade, ela está muito mais relacionada àquilo que Deus nos dá, do que em quem Deus é? Você percebe isso de uma forma muito clara, que quando as coisas não estão bem, o crente não tem alegria para adorar a Deus. Você quer ver o crente ficar desanimado para tudo? É quando corta as horas extras na fábrica. É quando alguma coisa na sua vida não está caminhando muito bem, o crente já desanima. Aí ele já começa a dizer: Deus me abandonou, Deus não me ama. Então perceba que a nossa alegria está muito mais relacionada a coisas desta vida do que verdadeiramente em Cristo. E
Não é isso que o Evangelho ensina. Não é isso que a Bíblia ensina. Pedro está tratando sobre a nossa postura. E aí ele aqui nos ensina nos dá 4 conselhos para nós experimentarmos a verdadeira felicidade. E ele vai começar falando aí neste versículo de número 10, ele vai nos dizer assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, faça o quê? Refreie a sua língua do mal. Uma língua carregada de maldade, irmãos, é comparada a um azorrague que traz sofrimento. Uma língua carregada de maldade só traz para a minha vida e para a sua vida dor, sofrimento. Nós encontramos crentes hoje em dia que ele não abre a boca para trazer uma palavra de edificação para a vida do irmão. A língua maldosa, ela fere como uma espada. A língua maldosa destrói como fogo e mata como veneno. Tiago trata sobre este pequeno membro do corpo humano, mas que é capaz e que tem um poder de gerar grandes desastres. A língua é tão terrível que Tiago chega a dizer que o poder da vida e da morte está na língua. E quando a Bíblia diz não matarás nos 10 mandamentos, às vezes nós dizemos: ah, Senhor, eu estou bem diante de Ti, porque eu nunca peguei uma arma e matei nenhuma pessoa, nunca matei ninguém com uma arma. Mas quantas pessoas você já não matou com a sua língua? Quantos problemas você já não trouxe para a sua vida ou para a vida de alguém com a sua língua? Aí Pedro vai dizer, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal. Nós temos que fazer a oração que o salmista fez. Veja aqui, a oração que o salmista faz, no Salmo de número 141, verso de número 3, o salmista Davi vai dizer assim: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Peça para Deus botar um guarda na tua boca. Peça para Ele fazer como fez com o profeta Isaías, tirar um anjo do céu com uma tenaz, pegando fogo nas mãos e queimar os seus lábios. Irmão, tem crente que para glorificar a Deus não abre a boca, mas para falar palavras torpes não precisa ninguém mandar. Só fala palavrão, xinga, maldiz. A minha pergunta é:
Cristo nós estamos tendo? Qual é o nível do nosso relacionamento com Deus? Porque quando nós estamos em um nível de relacionamento com Deus, em que Ele controla todo o nosso ser, nós, quando abrimos a boca, nós proferimos palavras de bênção, palavras que edificam. Outra coisa que se nota quando um crente abre a boca é o que há dentro de seu coração. Porque a Bíblia vai dizer que do que o coração está cheio, fala a boca. Então, se o meu coração está cheio da palavra de Deus, daquilo que vem de Deus, então quando eu abrir a boca, as palavras que sairão dos meus lábios são palavras de vida. Outros gostam de semear contenda entre os irmãos. Aí a Bíblia vai dizer assim, que 6 coisas Deus detesta e a 7ª Ele abomina. O que semeia contenda entre os irmãos é abominável diante de Deus. Deus detesta 6, e o texto, se não me falha a memória, de Provérbios, vai nos mostrar cada coisa que Deus detesta, e a 7ª Ele abomina, e aí o texto é taxativo, o que semeia contenda entre os irmãos. Tem crente que ele é especialista em semear contenda. Parece que tem um certificado, enquanto a gente estuda, luta, para ter para adquirir conhecimento bíblico, aí você se forma lá e bota lá o certificado na parede de curso teológico, básico, médio, bacharel, enfim. Tem uns que tem na parede da sua casa o certificado de semeador de contenda. E isso é uma miséria para a vida de quem faz e para a vida de quem está em volta de quem faz. Sofre a família. Isso é terrível. Mas Pedro continua falando. O que não fala dolosamente, o que não fala com dolo, não age com dolo. O que é isso? De uma forma bem resumida, é dizer uma coisa e sentir outra. É agir e falar com engano. Eu vou usar um exemplo bem simples, para você entender. É claro que o que o texto está falando é muito mais profundo do que isso que eu vou dizer. E eu acho que eu até já disse isso aqui em outra oportunidade. Você é convidado para comer na casa de alguém, aí a pessoa diz assim: e aí, como está a comida? Nossa, que maravilha! Muito boa comida. Mas por dentro você está dizendo: essa comida está muito ruim. Aí quando você sai, você encontra alguém, e aí você disse lá na casa da pessoa que a comida estava muito boa. Mas você encontra a pessoa e diz: menina, fui comer na casa do fulano. Ou comida ruim. Eu comi para não fazer desfeita. Engano. Mentira. É
falar com mentira. O mal específico que Pedro tem em mente aqui é o mentir. É o enganar. Aí veja o que a Bíblia vai nos dizer. Capítulo 8 do Evangelho segundo escreve João. Versículo 44, Jesus dizendo: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quando eu falo mentira, eu estou dizendo que sou filho de quem? Sou filho de quem? Pois é, do diabo. Mas eu digo que sou filho de Deus. Mas a minha natureza não é transformada. Porque se eu vivo na prática da mentira, eu estou enganando, eu estou mentindo costumeiramente. Então é sinal, é evidência clara de que eu não fui transformado. Irmão, tem gente que pula, profetiza, rodopia, sapateia, quando abre a boca, fala mentira. E nós precisamos tomar cuidado com isso. É melhor sofrer dizendo a verdade. É melhor, às vezes, ser corrigido dizendo a verdade, do que me sair bem sustentado por uma mentira, porque uma hora ela cai, uma hora ela aparece. Ninguém consegue enganar para a vida inteira. Há um ditado no mundo aí fora que diz que a mentira tem perna curta. Chega uma hora que vai aparecer. Não tem problema. Você vai enganando, mas vai chegar uma hora na sua vida que você vai encontrar pela frente um val de Jaboque, e que você não vai poder dizer que é Esaú, você vai ter que dizer que é Jacó, você vai ter que dizer que enganou a vida inteira. E sabe por que às vezes Deus permite nós nos encontrarmos com um val de Jaboque na nossa frente? Porque Ele nos ama, porque Ele quer transformar a nossa vida. O prazer de Deus é que nós sejamos salvos. Então, Ele permite muitas vezes que passemos por determinadas situações, para a mentira que nós estamos vivendo ser descoberta, e nós então passemos a viver a verdade, porque é isso que Deus quer de nós. Amém? Aí Pedro vai dizer ainda: aparte-se do mal e pratique o que é bom. Aparte-se do mal e pratique o que é bom, ou o que é bem. Ninguém pode ser feliz no território da maldade. Irmãos, existem pessoas que mesmo dentro
da igreja. Eu estou falando, a carta foi endereçada para cristãos. Pedro não está falando com pessoas de fora da igreja. Ele está tratando com pessoas de dentro da igreja. Existem textos no Evangelho que é destinado às pessoas não crentes, que é para que elas se arrependam de seus pecados, mas princípio bíblico é para crente. E o que Pedro está tratando aqui é princípio bíblico. É princípio bíblico. Ele está tratando aqui para que o nosso caráter seja moldado. Existem pessoas, mesmo dentro da igreja, que têm uma aparência de piedade, mas quando você passa a observar o comportamento da pessoa, a sua maneira de agir, você percebe que ela é maligna, que o seu coração é maligno, que a pessoa pratica o mal com uma simplicidade, com uma facilidade. E às vezes as pessoas percebem isso, as pessoas à nossa volta percebem isso. E aí nós dizemos assim: por que eu estou passando por luta na fábrica? Ou por que eu estou passando por isso? Ninguém quer estar perto de mim, ninguém quer andar comigo, ninguém quer estar junto de mim. Ei, pare e comece a analisar a sua vida. As suas atitudes, comportamento egoísta, só você é o centro, só você é o melhor ou a melhor. Malignidade. Diante das pessoas, aparência de piedade, a sós, a malignidade do coração, ela fica evidente nas suas atitudes. O maligno, ele age, como nós costumamos dizer, num linguajar bem vulgarizado, na surdina. E esses dias eu estava meditando nas Escrituras. Eu estou preparando para a escola de discípulos um estudo panorâmico no livro de Gênesis. E querendo Deus, nós vamos fazer isso com todos os livros da Bíblia. E eu estou trabalhando nisso e meditando no texto de Gênesis. Na maneira da serpente agir. Irmãos, por incrível que pareça, você vê a mesma sutileza na vida de alguns crentes. Isso é sinal de malignidade. Isso é sinal que você ainda não foi transformado, que eu ainda não fui transformado, que nós estamos precisando buscar a Deus e pedir que Ele venha sondar os nossos corações como salmista e ver se há em nós algum caminho mau e nos guiar pelo caminho bom. Você observa a serpente lançando a semente
semente da dúvida no coração de Eva. E quando Eva cai, a serpente desaparece. E ela só aparece de novo quando Deus vai dar a sentença para ela. Existem pessoas que são assim, eles jogam a semente da discórdia com uma sutileza incrível, aí depois ficam do lado de fora, olhando o circo pegar fogo do lado de dentro. É a mesma característica de Satanás, e está dentro da igreja. Quando o diabo se apoderou da vida de Judas, ele não caiu rolando, não manifestou o demônio. Existem demônios que não se manifestam, mas estão agindo através de muitos crentes. Eu sei que é forte, mas é culto de ensino, é palavra, e nós temos que aprender. Ela precisa nos limpar. Nós precisamos nos colocar aos pés de Cristo, para que Ele arranque da nossa vida tudo aquilo que pertence à velha natureza. E o que é interessante é que as pessoas que agem assim, depois aparecem se fazendo de vítimas. Eu fui ferida, eu fui ferido. É a vítima. Precisamos buscar o discernimento de Deus nestes últimos dias, porque tem muita coisa escondida que nós estamos ocultando com o nosso comportamento piedoso, mas que por trás disso, o verdadeiro eu, verdadeiramente quem somos, muitas vezes não é exposto diante das pessoas. Só sabe quem somos quem está em casa conosco. Quem olhava para Naamã jamais diria que ele era leproso, mas quem estava em casa com ele sabia. Pedro vai dizer ainda: busque a paz. Versículo 11 ainda. Busque a paz e empenhe-se em alcançá-la. A paz não é automática, ela precisa ser buscada. Nós precisamos nos empenharmos em alcançá-la. Nós temos inúmeros textos bíblicos, não vai dar tempo de ler, mas eu vou citar e você pode anotar, se você quiser. Mas Paulo vai falar sobre isso em Romanos 12, 18, em Romanos 14, versículo 19, em 2 Coríntios, capítulo 13, o versículo 11, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 22, e na epístola do escritor aos Hebreus, no capítulo 12, o versículo 14, a paz precisa ser buscada. Agora precisamos entender que a paz aqui não equivale a acomodação e conivência com o erro. Não é paz a qualquer preço. Não é. Se para você ter paz com a pessoa, você vai ter que concordar com o erro dela, não tem. Diga a verdade. Você e eu temos que entender uma coisa: que acima de tudo está a nossa obediência a Cristo e a sua palavra. Se aquilo que o meu amigo está fazendo fere princípios bíblicos, eu não devo apoiar. Eu tenho que me posicionar contra ele. Um dia eu vivi uma situação, quando eu ainda estava no Brasil,
de duas pessoas discutindo sobre um texto bíblico. Discutindo. Literalmente discutindo. E aí eu estava chegando no ambiente, aí disseram para mim assim: ô Wellington, vem cá, você que conhece a Bíblia, que estuda, não é verdade que eu estou certo? A Bíblia diz isso, isso e isso, não é verdade que eu estou certo? Aí o outro: que nada, você não está certo. E aquela discussão, eu disse: para, os dois estão errados. Como os dois estão errados? Os dois estão errados. Por quê? Porque a Bíblia não é um objeto de discussão. Não é um livro para criar contenda. É para conhecermos a Deus. E Deus nos deixou a sua palavra para que preguemos e ganhemos almas para o seu reino. As pessoas que estão aqui, muitas delas não são cristãs. O que elas estão pensando desse testemunho que vocês dois estão dando? O que será que elas estão dizendo desse comportamento de vocês dois brigando por causa de um texto bíblico? Baixaram as orelhas? Ficaram quietinhos? Você está certo. Eu falei: então começam os dois se acertando e depois eu ensino o texto bíblico. Porque eu vou ensinar o texto bíblico com os dois em contenda? De jeito nenhum. Primeiro se acerta, primeiro se perdoem, depois a gente vem para o ensino da Bíblia. E depois eu sentei com eles e lhes ensinei o que o texto dizia. Não é para isso. Ficaram um tempo lá meio emburrado comigo e eu não estou nem aí. Mas se eu estou partindo para um, o outro fica irritado. Se eu estou partindo para o outro fica irritado. Então eu não tomei partido para ninguém. Estão os dois errados. E estavam de fato os dois errados. Mas eram amigos. Não é porque é seu amigo que você vai apoiar o erro. Antes do seu compromisso com o amigo, está o seu compromisso com Deus e com a sua palavra. Amém? Para encerrarmos, versículo 12, Pedro diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Observe uma coisa. Uma pessoa que está passando por um momento de perseguição precisa entender que Deus está atento às nossas orações. Agora, veja aqui, os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Ou seja, Ele está nos observando. Ou seja, nossa causa não passa despercebida ante os olhos do Senhor. Ele está nos vendo. E o texto está dizendo que os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas aqueles que se entregam a uma vida de perversidade, aqueles que se entregam à prática
da maldade, a Bíblia vai dizer o quê? Que o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. O que Pedro está falando sobre a vida de oração? Não adianta, queridos, eu orar, mas a minha conduta cristã não glorificar a Deus. O meu comportamento cristão escandalizar. Porque Deus está nos observando. E sabe o que eu acho interessante nos crentes hoje? É que diz assim, Deus está vendo. E eu glorifico a Deus por isso. Porque como Ele está vendo, Ele vai agir com justiça. E a gente às vezes tem um pensamento muito errado ou limitado sobre o que é Deus agir com justiça. Aí a gente pensa assim, que porque nós somos cristãos, independente da situação, Deus vai agir com justiça. Então Deus vai arrebentar com o ímpio porque eu sou crente. Mas e se eu estou errado? Deus vai agir com justiça. Vai. E o sentido de Deus agir com justiça é que Deus age com equilíbrio. Deus realmente age com justiça. Se eu estou errado, Ele vai me corrigir, porque eu estou errado. Se eu estou certo, Ele vai me dar vitória em determinada situação. Agora, não adianta eu esperar a vitória se eu estou errado. A maior vitória que eu vou ter quando eu estiver errado é ouvir uma correção de Deus. Porque aí Ele me corrige, Ele me bota nos trilhos, Ele me bota no lugar. Já teve inúmeras situações de eu dobrar o joelho, orar e dizer, Deus, é assim e isso. E Deus, quando eu termino aquela oração tempestuosa, aquela coisa toda, o Espírito de Deus vem e me faz pensar sobre a maneira. É correto? É adequado? É lícito? Não, Senhor. Então você precisa clamar por mudança, mas primeiro na sua vida. Somos seres humanos e erramos também. Não existe ser humano perfeito. O único ser humano perfeito foi Jesus e mais ninguém. Às vezes a gente acha que é santo demais, né? E aí a gente se coloca num patamar de que nós estamos acima de tudo e de todos. Nos sentimos a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Mas não é bem assim não, irmão. Porque se eu fosse tudo isso que eu penso que eu sou, eu já tinha sido arrebatado. O que Jesus ia me deixar fazendo aqui, se eu já fosse perfeito, como eu às vezes transpareço ser? O que Jesus ia deixar eu fazendo aqui? Ele ia me levar para Ele. Enoque, quando chegou num nível de perfeição que Deus queria, a Bíblia diz o quê? Que não se viu mais, porque Deus o tomou para si. Ninguém encontrou mais ele. Deus tomou para si, por quê? Porque ele andava com Deus. Ô irmão, aí a gente diz aqui que está andando com Deus, mas ainda está aqui. Se ainda estamos aqui, é porque ainda existe algo para ser aperfeiçoado, para ser trabalhado na minha vida, na sua vida, na nossa natureza. Quando chegarmos no padrão que Deus quer, Ele nos leva. Ele não vai nos deixar aqui. Eu posso não errar no que você erra, mas tem coisa que eu erro que você não erra. E isso nos coloca em igualdade.
Às vezes o nosso maior erro é achar que não erramos. Que aí a Bíblia mostra que eu sou soberbo. Que Deus nos ajude a aplicarmos a sua palavra na nossa vida. Irmãos, eu leio muito, e vocês sabem disso. Eu estudo, leio muito livro, mas uma das coisas que a teologia ensina, isso aprende-se no curso teológico. Existem os livros, mas a Bíblia é imprescindível. Se o que você ler em um livro, se o que eu ler em um livro não estiver de acordo com a Bíblia, fique com a Bíblia. Nenhum curso teológico manda você ler um livro e deixar a Bíblia. Todo curso teológico, ele diz que o material do estudante, em primeiro lugar, é a Bíblia. E o livro da matéria estudada. Tem que ter um caderno para anotação, um dicionário de língua portuguesa, um bom dicionário teológico e uma boa concordância bíblica. Mas eu tenho que ler a Bíblia acima de tudo. É ela a nossa única regra de fé e prática. Leia mais a Bíblia. Estude mais a Bíblia. E aí a gente cresce. Porque ela nos aperfeiçoa, ela nos confronta. Amém? Nós concluímos essa primeira parte. E próxima semana nós vamos dar sequência neste capítulo 3. Mas no versículo 8 ao 12 concluímos. Agora, a partir da próxima semana, nós vamos estudar a partir do versículo de número 13. E aí, Pedro vai começar a nos apresentar alguns exemplos que devem ser seguidos. Amém? Fica de pé, por favor.